Olá, pessoal. Boa tarde. Eu começo primeiramente me apresentando. Eu me chamo Malga Bárbara, sou advogada, membro do IBDFAN Cariri, sou secretária-geral do IBDFAN Cariri. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no 10º Congresso de Família e Sucessões, organizado pelo IBDFAN Ceará. E nós estamos aqui reunidos, né, o Núcleo Cariri. Em especial, nós temos os IBDermanos aqui, que eu vou deixar eles se apresentarem. Primeiramente, a doutora Naísa Oliveira, agradeço por você compor a mesa, o doutor Ciderlânio, que é promotor de justiça, e o doutor Elter Dias. Essa programação ela é um tanto quanto especial porque nós vamos tratar sobre os alimentos, né, na perspectiva em relação à mudança que houve no projeto. No caso, tem um projeto que está sendo feito, na verdade já foi aprovado pelo Senado, quer dizer, foi passado pelo Senado, agora é um projeto de lei, o 4/2025. Esse projeto ele traz grandes mudanças no texto do Código Civil. Desde abril de 2024, né, foi finalizado em abril de 2024, passaram-se 8 meses. Um conjunto de juristas e organizado pelo ministro do STJ, o Luiz Felipe Salomão, e foi aprovado agora, né? Gerou o projeto de lei número 4/2025. E aí nós estamos aqui para conversar sobre essa alteração, né? Especificamente em relação aos alimentos. Então, o nosso tema do cronograma nos foi destinado a tratar sobre os alimentos no projeto do Código Civil. Eu já apresentei brevemente os nossos convidados, mas eu vou falar aqui um pouco sobre o mini currículo de cada um. Nós temos aqui ao meu lado o Dr. Elter Dias, que é advogado, diretor adjunto da ESA Ceará para as subseções, vice-presidente do IBDFAN Núcleo Cariri, especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, é mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Seja muito bem-vindo, Dr. Elter. Muito obrigado. Aqui à minha frente está a doutora Naísa Oliveira, ela é advogada, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Regional do Cariri. Atua como diretora da advocacia do IBDFAN Núcleo Cariri também e ocupa a vice-presidência da Comissão da Mulher Advogada na OAB Crato. Ela atua diretamente com casos de alimentos no dia a dia. Seja muito bem-vinda, Naísa Oliveira. Muito obrigada, doutora. E o nosso terceiro convidado é o doutor Ciderlânio, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará e especialista em direitos humanos fundamentais pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Cariri também, foi analista jurídico na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e procurador do município do Jaboatão dos Guararapes. Foi servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, escriturário do Banco do Brasil e lecionou no curso de Direito da Unifap. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora. Para começar, eu acho que vale contextualizar que o Código Civil ele realmente está passando por essa mudança, é uma reforma, mas qual a importância disso, né? Na perspectiva de vocês, qual a visão de vocês em relação às principais inovações no que se refere à temática de alimentos? Eu sei que o nosso tempo é bem curto, então eu fiz algumas perguntas já direcionadas, mas vocês fiquem à vontade para caso queiram, se quiserem tratar sobre algum outro tema que não for das perguntas, para fazer algumas considerações também. Para a doutora Naísa Oliveira, eu separei uma pergunta. Eu gostaria que você me respondesse, Naísa, em relação ao projeto, né, sobre esses avanços, no que diz respeito à equidade de gênero e à proteção de vulneráveis. Quais os avanços que o projeto trata? Uhum. Primeiramente, muito obrigada, doutora, pelas perguntas e pela disposição de estar aqui direcionando essa mesa lindamente. Eu vislumbro duas alterações que realmente são bem dirigidas para essa questão da equidade de gênero e também de proteção de vulneráveis. A primeira, eu tenho até a pesca aqui já do número dos artigos. Ela vai tratar do artigo 1694 do projeto ao 1700. Primeiramente, ela é dirigida à impossibilidade de prestar alimentos, a impossibilidade de haver um requerimento de alimentos quando uma parte foi vítima de violência. No caso, a parte que sofreu a violência, o causador da violência, ele não vai poder requerer alimentos.
E a segunda também, que é muito interessante, que é uma parte bem já que antevém aí necessidades, que é a possibilidade de adiantamento de quinhão de herança quando o alimentante falece e o alimentando ele não possui meios para prover a sua subsistência. Então, há aí uma disposição já de que vai ser possível o adiantamento de quinhão de herança nessas situações, ou seja, vai proteger aí a vítima de violência e também a situação de uma criança ou adolescente que tenha a vulnerabilidade econômica. Certo. Vou fazer aqui uma outra pergunta para o doutor Ciderlânio, que é em relação à atuação do Ministério Público. Como essas alterações elas podem repercutir na proteção dos interesses da criança e dos adolescentes e até de incapazes também? A proposição legislativa, que traz inclusive vários julgados da jurisprudência, procura trazer para a lei, deixando claro na lei essas previsões, mas dentre todas essas previsões, a que eu reputo mais relevante, que é uma forma de antecipação da definição dos alimentos. Em qual contexto? Em relação ao reconhecimento da paternidade, quando a mãe informa o suposto pai no registro de nascimento, e a proposição legislativa traz a seguinte regra. Ela menciona que o suposto pai ele será notificado para registrar, para reconhecer a paternidade ou para submeter-se a um exame de DNA. E essa recusa, ela implica em presunção de paternidade. E essa presunção de paternidade antecipa a definição dos alimentos, porque em vez de ir para o Ministério Público ou para a Defensoria ajuizar a ação de investigação de paternidade, a demanda já será encaminhada ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para ajuizamento de ação de alimentos e para a definição do regime de convivência. Essa é a alteração que vai trazer mais relevância, que vai trazer mais dignidade a tantas crianças que não têm seus pais no registro de nascimento. Inverte-se esse ônus. Em vez de ser a mãe preocupada em prestar cuidados ao seu filho, de buscar o Poder Judiciário para ajuizar uma ação de investigação de paternidade, será o pai que deverá ajuizar uma ação no Poder Judiciário questionando essa presunção de paternidade que levou ao registro de nascimento. Então, é a mudança mais significativa, é uma das proposições mais elogiáveis, que muitas das outras já estavam reconhecidas na jurisprudência, como a questão dos alimentos em caso de paternidade socioafetiva ou em caso de multiparentalidade. Isso já estava reconhecido na jurisprudência, mas bem positivado. Mas o fato de estar previsto na lei afasta eventuais profissionais do direito com perfis positivistas, elimina essa resistência. Então, acaba amplificando. Bom, que otimiza também a própria atuação do MP, né? Isso, que ajuizar a ação. Porque todas essas alterações facilitam o trabalho do Ministério Público e, mais ainda, que é o mais importante, não é nem tanto a atuação do MP que importa, garantir realmente o direito dos incapazes. Sim. Porque é justamente os mecanismos que o MP vai ter para, com maior celeridade, garantir os direitos dos incapazes. Muito bom. Vou fazer agora uma pergunta ao Dr. Elter Dias, em relação a essa questão dos alimentos entre parentes adultos, entre irmãos, filhos, para pais idosos também. Como é que está sendo recebido, né, essas alterações assim, no novo código? Se tem alguma alteração em relação a esse pedido de alimento entre esses parentes adultos e se o projeto trata isso de forma suficiente? Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo espaço ao IBDFAN Ceará. É uma alegria ter um espaço próprio destinado ao IBDFAN Cariri para as discussões dessas temáticas. É um reconhecimento, é uma valorização do interior do Estado também nessas discussões. E eu vou iniciar por uma pergunta, na verdade, que antecedeu, né? No primeiro você contextualizou sobre possíveis inovações que essa legislação trazia e o que é que a gente vislumbrava sobre isso. E aí, de fato, eu enxergo que o anteprojeto
ele traz inovações importantes, e aqui, da mesma forma de Inaís, eu tenho sempre uma pescazinha comigo, porque Números não fortes. consigo, quase nunca consigo raciocinar, elaborar alguma coisa sem estar desenhando ou riscando um papel. Então, de pronto, a equidade de gênero que é trazida é um ponto extremamente importante. Da mesma forma que o novo promotor pontuou, havia um reconhecimento na jurisprudência já consolidado quanto à socioafetividade, quanto à monoparentalidade, mas aí, quando isso é reconhecido e positivado, não abre margem a interpretações restritivas ou extensivas, que por tantas vezes a gente se depara no dia a dia do exercício do direito das famílias. Mudanças de nomenclaturas importantíssimas, porque aí exclui do texto o cônjuge inocente, cônjuge culpado, e a mudança da nomenclatura quanto os antigos, ainda nem em vigência, mas denominados alimentos gravídicos, e aí nós trataremos mais à frente sobre isso, com certeza. E uma inovação também já consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, mas faltava a positivação, que são os alimentos compensatórios. Então, com certeza são aspectos importantes a serem observados. Passando agora já especificamente para a pergunta que a doutora Malga nos trouxe sobre os alimentos aos parentes adultos. A nova redação do anteprojeto, ele traz alguns aspectos interessantes, porque a redação anterior tratava de que pode ser pedido alimentos a parentes, cônjuges e companheiros. Inicialmente, qual era a dificuldade? O raio de abrangência do que significa parentes. Eu que venho do sertão de Pernambuco, uma cidade pequena, Belém de São Francisco, o conceito de parente em uma cidade pequena, É amplo. ele é bem extensivo. Então, os troncos familiares são sempre muito grandes, muito largos. Às vezes, um parentesco que está lá pelo 15º grau é tratado como um primo. É meu primo. Então, a primeira dificuldade daquele texto era a definição disso. Obviamente que, com o decorrer do tempo, isso foi consolidado pelo STJ e definiu que o limite disso era o 2º grau de parentesco, justamente o irmão. Então, a primeira inovação que deixou claro é porque agora a redação trata dos parentes em linha reta, ou seja, ascendentes e descendentes, cônjuge, aí muda o termo, que antes estava como companheiro para convivente, e agora deixa expresso irmãos. Então, me parece que há agora uma delimitação mais clara, que na verdade consolida a posição que já era adotada na jurisprudência, que já limitava isso, mas deixa consolidado agora esse limite. Agora, o aspecto talvez mais interessante dessa legislação seja quanto ao pedido de alimentos de idosos para com os seus descendentes. E outra coisa também, lá previa de forma muito clara, quase que uma presunção absoluta de que era óbvio o pedido aos ascendentes, mas não exatamente aos descendentes. E agora a redação traz claramente ascendentes e descendentes. E aí o outro aspecto é especificamente quanto aos idosos, porque aí traz a obrigação agora solidária para todos os descendentes ou parentes. Ou seja, se o avô ou a avó quiser pedir diretamente a um neto que tem uma condição de vida melhor, pode assim o fazer sem antes ter que pedir a um dos filhos. É uma inovação interessante, obviamente, que caberão muitos questionamentos, obviamente que valerão muitos questionamentos, mas talvez uma das inovações mais interessantes quando se trata sobre esse pedido de alimentos a filhos adultos. A questão dos irmãos já é uma questão pacificada, então, de fato, foi só uma positivação do que já vinha sendo consolidado pelos tribunais. Que aí, de fato, é bom que esteja lá porque deixa de abrir margem à interpretação, seja extensiva ou seja restritiva.
Sim, nós já temos, né, assim, o direito, ele nada mais é do que a norma, ela precede, quer dizer, a gente tem a norma com base nos costumes, né? Então, o direito nada mais esse projeto nada mais é do que uma visão ampla sobre as jurisprudências, né, com base no que nós, advogados, pedimos ao judiciário, e aí se transforma muitas vezes em jurisprudência, acaba tendo um conflito ali no judiciário sobre como que vai ser resolvido, então gera esses questionamentos. E nada mais é do que um acompanhamento, né, tipo, em relação à sociedade. Uma atualização, né? Exatamente. Positivação de coisas que já vêm sendo E aplicadas. já existem, né, os alimentos avoengos, que são os pedidos de alimentos aos avós. E agora vai poder se reverter essa situação. Exatamente. Vou fazer uma outra pergunta, mas antes dessa outra pergunta, eu gostaria de registrar que, em relação a essa questão de alimentos, tem também no projeto uma alteração quanto ao artigo 1702 e o 1709, que são os alimentos entre cônjuges e conviventes. Eu não trouxe aqui exatamente a alteração específica, mas ele introduzem a possibilidade de fixação de um termo final para a obrigação alimentar. Exato. E aí uma alteração também sobre os alimentos. Nosso tema, ele não é tão... Nós trouxemos aqui só questões sobre os alimentos, né? O projeto, ele trata sobre alterações no direito das famílias e sucessões, são várias alterações. Apesar disso, tem muita coisa interessante no tocante aos alimentos. A próxima pergunta é para o Dr. Silderlândio, que é em relação à atuação do MP também. Eu quis direcionar, porque como aqui nós somos advogados, a gente tem uma certa curiosidade como é do lado no Ministério Público. Quando há omissão dos parentes obrigados a prestar alimentos, né? Como o MP atua em relação a essa omissão dos parentes a prestar alimentos? Quando não há, no caso, quando não há parentes obrigados a prestar alimentos, né? Naquelas situações que estão ausentes os parentes, é isso? Quando estão ausentes os parentes a prestar alimentos, né? Quando não há nenhum parente. Eu penso, assim, o senhor pode responder dessa forma também, mas quando um parente ele se recusa, por exemplo, o MP ele atua como? Não, no caso, a atuação do Ministério Público, do promotor de família, é como fiscal da ordem jurídica e na defesa dos direitos dos incapazes. O Ministério Público busca tutelar esse direito por meio, nos casos que os processos chegam na minha promotoria, eu faço consulta nas bases de dados para identificar se aquela pessoa tem patrimônio, se tem veículos, se tem imóveis, se tem empresas, se tem fontes de rendas públicas, ou os balanços contábeis públicos que eu posso identificar uma fonte de renda para direcionar o ajuizamento, para direcionar a demanda alimentar, uma definição em valor compatível com as necessidades dos menores. Então, o promotor de família, ele não pode ter aquela postura de ter uma posição pacífica diante do que as partes trazem, porque na tutela dos interesses dos incapazes é uma das demandas que mais acaba dando mais trabalho, porque em diversos processos, como fiscal da ordem jurídica, eu requeiro a quebra do sigilo bancário e fiscal, peço acesso aos balanços contábeis empresariais, os balanços contábeis das empresas, e muitas vezes isso, acredite, força com que o devedor o alimentante faça um acordo de alimentos em patamar mais razoável. Várias vezes que o alimentante estava se opondo ao que pretendia o alimentando, várias vezes, em várias ocasiões, ele depois oferece até um valor maior, quando se identifica realmente as possibilidades que ele tem, que muitas vezes os infantes, as crianças e os adolescentes representados pelos advogados têm dificuldade de identificar aquele patrimônio, que é uma certa resistência do Poder Judiciário nesse aprofundamento da investigação patrimonial. Sim. E isso não, nós estamos lidando com o direito à subsistência de uma criança e do adolescente. Deveria ser uma decisão de praxe, sem todo esse rigor formal. Ter acesso ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal,
deveria ter uma obrigação, a proposição legislativa já deveria trazer isso, a obrigação do próprio alimentante trazer para os autos todos os seus extratos de pagamento. Não precisaria o Poder Judiciário Entraria até com solicitar. Deveria ser um dever de ambas as partes fazer isso. Então, a atuação do Ministério Público nesses casos deve ser buscando ser mais protagonista. E para isso, o MP tem que ser seletivo, porque nem todos os processos vão merecer essa atenção. Então, você tem que identificar qual daqueles processos merece uma atenção do MP para o aprofundamento, porque nós temos acesso à base de dados da Receita, dados cadastrais da Receita, da Junta Comercial, das folhas de pagamento de todo o poder público, sim, de forma consolidada, das informações eleitorais que são disponibilizadas, da base de dados do Detran, do histórico Então, toda essa demanda já está disponível ao MP, que pode contribuir nesses casos, né? E também, sempre alertando o Judiciário, para facilitar o deferimento desses requerimentos feitos pelos alimentantes e alimentantes também, né? Então, muito bem, doutor. Passando para a próxima pergunta, porque nosso tempo está correndo, eu vou direcionar uma pergunta na Isa agora, só que eu gostaria de deixar registrado que, pela primeira vez, nesse conjunto de juristas, nesse grupo de estudos que esses juristas fizeram, foi a primeira vez que mulheres protagonizaram, né? Então, para você ver, o Código Civil é de 2002, e, assim, participar como jurista de uma alteração como essa é muito importante. Obviamente, né, o direito, ele ultimamente eu percebo que tem sido mais ocupado por mulheres, e contar, né, pela primeira vez com a participação de juristas mulheres, né, é muito importante. Então, a pergunta que eu fiz que eu irei fazer à doutora Anaís Oliveira é com base na questão dos alimentos gravídicos, que uma mudança. Que houve uma mudança. Há avanços no reconhecimento no reconhecimento da responsabilidade parental desde a gestação? Sim, só já fazer aqui um rápido comentário sobre essa questão da maior protagonismo da mulher até nessa construção, né, desse projeto do Código, né? A doutora levantou aqui a questão da modificação que houve em relação ao termo final de alimentos. Inclusive aqui, já trazendo um posicionamento de uma jurista, mulher, escritora, professora aí, que eu sou grande admiradora. Quem é meu amigo já sabe, porque minha boca é ela, Maria Berenice Dias. Então, a Maria Berenice, ela fez um comentário, né, inclusive nessa revista aqui do IBDFAN, né, sobre essa questão do termo final, que é um prejuízo. Ela fala que foram pecados cometidos contra normalmente a mulher, né? Essa fixação do termo final. Porque como é que a lei vai permitir que um juiz estabeleça um prazo futuro de uma coisa que depende de inúmeras vertentes? Um prazo final para os alimentos. Então, quer dizer que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei como que vai ser, qual que vai ser a cabeça do juiz nisso, né? Eu vou dizer que em 1 ano, esses alimentos deverão cessar. Em 1 ano já vai ser possível que essa pessoa que, se teoricamente ela já conseguiu os alimentos, porque ela tem uma dependência financeira, ela não pode prover o seu próprio sustento, né? Então, isso é um pecado que foi cometido, né? É importante elogiar, mas também é importante trazer o que vem também para, infelizmente, que vai significar um prejuízo na prática, né? Difícil vai ser conseguir conceituar. Exato. Que é um prazo razoável. É o prazo razoável. Então, um conceito de uma mulher extremamente aberto. Só registro. Esses alimentos, eles são devidos principalmente a mulheres, porque em regra, já pela formação da nossa sociedade patriarcal, que a mulher ocupa um lugar de cuidado. Uma vida profissional para cuidar do lar. Isso. E você colocar um termo final em algo que, assim, a gente sabe algo que se levou a vida inteira. Trabalho não é fácil, principalmente para nós, jovens advogados, que acabamos de terminar a faculdade, eu me incluo nisso. Imagine para uma mulher que está há anos
sem trabalhar, cuidando apenas não, É, cuidando do lar, dos filhos, isso. para poder fazer com que, né, o marido consiga trabalhar e cuidar dos filhos. Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas isso tudo faz com que ela Tem um acabe prejuízo no seu tendo prejuízo, desenvolvimento. justamente. Exato. Então, isso afeta principalmente as É, mulheres, isso né? é Termo final realmente é algo que pode gerar alguns. prejuízo. É. Então, já voltando para a nossa questão aqui dos alimentos gravídicos, errata não serão mais chamados de gravídicos, mas serão alimentos devidos ao nascituro e à gestante. Aí também eu vou já registrar qual que é o artigo, do artigo 1701A ao C. Então, agora não serão mais alimentos gravídicos, porque serão definidos como alimentos ao nascituro e à gestante. E você já tem aí uma evolução, né? Vamos falar do que é ruim, mas também vamos falar do que é bom, né? A evolução é de que realmente vem positivado agora na lei, uma coisa que, como o doutor Suderlândia bem colocou aqui, já vinha da jurisprudência. Qual que é a data inicial desses alimentos? Ele falou aqui da investigação de paternidade, etc. Então, assim, antes de se dirimir tudo isso, que a gente sabe que vai ter aí uma prova, vai ter o tempo, existe aí possibilidades de fazer exame até quando a mulher está grávida, só que existem riscos aí médicos, etc. E a gente sabe que isso tem que ser considerado também, até porque existem gravidez que tem riscos de saúde, etc. Então, a partir de agora, ainda nesses casos de investigação de paternidade, serão fixados a partir da data da concepção. Como se fixa a concepção? Exame médico, qualitativo, quantitativo. Então, assim, isso foi uma evolução e também esse termo de ampliar, que são devidos à gestante e ao nascituro. Esses alimentos, eventualmente, poderão ser revistos, sim, para mais ou para menos, a interesse e requerimento das partes. Mas, a partir também do que eles já são fixados, como na gestação, eles têm aí um cunho de permanecer após o nascimento da criança. E lembrando sempre que serão irrepetíveis, ainda que não seja o pai, alimentos não se discutem para trás, é para frente, né? Então, isso aí é uma positivação muito importante, né? Como garantia ao direito das crianças e adolescentes, aqui do nascituro, e também da gestante, que precisa sobreviver, né? Antes do nascimento da criança. Em relação aos alimentos compensatórios, doutor Elter, há um entendimento mais claro no projeto sobre a natureza e o cabimento desses alimentos? Foi sem dúvidas um avanço importantíssimo, né? Era uma matéria já consolidada na jurisprudência e na doutrina há mais de 20 anos. O primeiro julgado nesse sentido, inclusive quem atuou como advogado, foi o nosso presidente do IBDFAN, que esteve aqui conosco ontem, e foi um paradigma, né, uma mudança. Mas assim, lhe confesso que eu tenho uma primeira análise complexa de entender se de fato o termo deveriam ser alimentos compensatórios, porque a natureza jurídica do Instituto não é alimentar. Apesar de trazer o nome alimentos compensatórios, a natureza jurídica é indenizatória. Uhum. E aí, para quem nos assiste, só tentando contextualizar o que são os alimentos, são os casos em que, após o término de um casamento ou de uma união estável, dos dois parceiros que estavam na relação tem uma abrupta quebra do padrão de vida estabelecido quando aquele núcleo familiar estava unido. Em razão disso, por exemplo, havia um padrão social extremamente elevado, cada um tinha seu carro, uma casa, não digo que luxuosa, mas uma casa confortável. E aí, não necessariamente, como nós falamos agora há pouco, a mulher abdica integralmente do trabalho para as tarefas domésticas, alguns casos sim, e quando assim é feito, obviamente, há, ainda que tacitamente, um acordo entre aquele casal. Se uma pessoa deixa de trabalhar e a outra mantém integralmente
todo o custeio do lar, há, ainda que tacitamente, um acordo firmado entre eles. E também há situações em que a mulher, e que infelizmente, historicamente, ela tem um salário inferior ao dos homens, ainda que estejam na mesma função, e após o término, então, há uma discrepância entre o padrão de vida que ela tinha antes e o padrão de vida que ela vai ter depois dessa ruptura. Então, faria jus, então, esta mulher a receber uma indenização para tentar manter o mesmo padrão de vida que se tinha anteriormente. Então, isso é algo consolidado, extremamente importante, que está sendo trazido na legislação. Inclusive, a legislação traz o que o Rolf Madaleno já trazia. Ele traz 2 artigos específicos sobre isso, um sobre os alimentos compensatórios humanitários, que é nesse caso da queda brusca do padrão de vida, e traz também os chamados alimentos compensatórios patrimoniais, que é no caso de quando não há ainda a partilha de bens e um dos cônjuges, do ex-cônjuge, fica com um bem comum rentável, que seja partilhado o lucro líquido que foi rendido durante o período que antecede a partilha de bens. Então, foram avanços significativos. E aí ele finaliza consolidando o entendimento que, de fato, é indenizatório e não alimentar quando ele veda a prisão civil. O rito de execução por prisão civil quando se trata de alimentos compensatórios. Uhum. Uma coisa interessante, só acrescentar rapidinho, doutor, é que eles têm uns requisitos, né? E um deles é quando um dos cônjuges vai ficar na posse exclusiva desse bem que vai gerar fruto, e também que isso não implique em redução da ameação na dissolução do casamento. Isso. Então, eu respeito esse entendimento de que realmente tem uma natureza indenizatória, mas eu acho que esses requisitos, eles vinculam um pouco de uma forma interessante, né? De que ele seja, quando um dos cônjuges tem a posse exclusiva e que isso não seja descontado. Então, eu acho que ele cai um pouquinho da indenização por conta disso, né? Não sei se o doutor vai concordar e tem toda a licença para discordar. Mas é o que está na lei. Sudervânio, nosso tempo já está ultrapassando, mas eu acredito que a gente consiga finalizar. Eu gostaria de fazer só uma última pergunta ao senhor em relação aos alimentos compensatórios, e é como o MP ele enxerga essa possibilidade de alimentos compensatórios em casos envolvendo vulnerabilidade econômica. Essa situação aí, ela retrata, mesmo que a jurisprudência não trate isso de forma expressa, é uma consagração, uma aplicabilidade do protocolo de julgamento na perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Reconhecendo essa situação da mulher de ser dedicada em muitas ocasiões aos cuidados com o lar, com o filho, e que muitas vezes fica apenas o momento exercendo o trabalho, exercendo o poder político ou econômico, que é uma situação que felizmente está se alterando, mas essa herança, ela tem que causa essa desigualdade econômica, que causa esse desequilíbrio econômico, ela tem que ser corrigida. E os alimentos compensatórios, ou os alimentos compensatórios patrimoniais, que são os 2 dispositivos, né? Que a jurisprudência também chamava de alimentos ressarcitórios, esse uso. Nesse contexto aí, eles visam justamente, um dos muitos exemplos da aplicabilidade do protocolo de gênero do Conselho Nacional de Justiça, né? E que cada vez mais esse protocolo seja adotado. Porque não... E essa mensagem é bom que fique, que não é razoável, em processos de alimento, haver discussão patrimonial, discussão numérica, desconsiderando todo o valor econômico que deve ser dado a esse trabalho que é exercido exclusivamente pela mulher. Que é a nossa tão mencionada economia do cuidado. Isso. Exatamente. Saber disso, como é difícil, como é tão difícil, veja a dificuldade na vara de família e na promotoria de família. Muitas vezes nós sugerimos o seguinte: o senhor disse que está sem condições econômicas para contribuir mais com os alimentos. Então, o senhor vai ser o responsável por pegar o seu filho na escola. E simplesmente essa sugestão faz com que o devedor de alimentos
oferte um valor maior. Não, não tenho esse tempo, é melhor fazer outros bicos e conseguir. Só para ter ideia, como esse trabalho que é dedicado pela mulher, esse trabalho de afeto que a mulher faz por espontaneidade, por amor, como esse trabalho que os homens devem cada vez mais primar por fazê-lo, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, mais solidária e sem tantos problemas psicológicos como ocorre na atualidade, né? Então, essa questão dos alimentos compensatórios, sem ficar nessa discussão científica se é alimentos ou não, mas que é de bom tons e é muito bem-vinda essa inovação. Muito. Perfeito. Muito obrigada pela resposta, doutor Silderlânio. A gente chega ao final... chegamos ao final do nosso MesaCast especial, né? Nós estamos compondo aqui o IBD Fan Cariri. Foi uma grande honra ser convidada para mediar, juntamente com esses convidados que são da minha terra e trouxeram aqui respostas muito interessantes. O tempo é pouco, não tem como comentar sobre tudo, né? Com muito orgulho, nós representamos o IBD Fan Cariri, e sabemos que o direito das famílias e sucessões, ele, principalmente no tocante aos alimentos, né, está em constante transformação, acompanhando as mudanças sociais, afetivas e econômicas, e é justamente nesses espaços de diálogos, né, como, por exemplo, um congresso que hoje é o 10º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões, que nós conseguimos construir caminhos mais justos, né, humanos e efetivos. Então, eu agradeço, né, imensamente a quem nos acompanhou até aqui, quem nos escutou. E é isso. Obrigada. Obrigado. Bem, Obrigado. obrigada.